Antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna do Governo Português, professor catedrático, também Presidente do Instituto Português das Relações Internacionais, Nuno Severiano Teixeira veio esta semana a Macau para dar aulas no Instituto de Estudos Europeus. É o nosso convidado num programa de entrevistas dos canais portugueses da TDM. Esta entrevista foi gravada na sexta-feira nas instalações do Instituto de Estudos Europeus. Professor Nuno Severiano Teixeira, muito obrigado por esta oportunidade. Eu começo por perguntar como é que veio encontrar Macau? Muito obrigado pelo convite, tenho imenso gosto em estar aqui convosco hoje. Venho encontrar Macau depois de quase 7 anos de ausência. A última vez que aqui tinha estado tinha sido antes da pandemia e, de facto, digamos, estes anos são anos de um desenvolvimento extraordinário em Macau, que é visível. Quer dizer, provavelmente para quem está cá todos os dias isso não é tão evidente, mas para quem está há 7 anos sem vir, quando regressa, vê de facto um Macau numa extraordinária fase de desenvolvimento. Como é que olha ou perspectiva aquilo que devem ser hoje as relações entre Macau e Portugal? Olha, as relações entre... houve um tempo das relações em que Macau e Portugal sempre desenvolveram um tipo de relação, uma boa relação, vamos dizer assim. E essa relação continuou depois da transição de poder para a China. Hoje, naturalmente, que a relação de Portugal é também com Pequim, não é verdade? Mas Macau ocupa nessa relação um lugar absolutamente especial, que é do interesse, creio eu, de Pequim e é também do interesse de Portugal. Esse interesse especial existe, porque há sempre a velha teoria ou a velha questão, melhor dito, e não é de agora, é mesmo do tempo em que ainda havia a administração portuguesa em Macau, de que Portugal não tinha estratégia para Macau, Portugal não tinha estratégia para a China, nem estratégia para o Oriente. Não, quer dizer, essa era digamos, uma tese, uma ideia de que não havia essa estratégia. Não havia para Macau, como provavelmente, no mesmo sentido, não havia para as outras colónias ou ex-colónias, embora aqui não fosse uma colónia, tivesse um estatuto diferente. Mas não creio, quer dizer, talvez a distância de Portugal para Macau, tal como para Timor, tornasse as coisas mais difíceis. Mas não creio que houvesse exceção na forma como Portugal, tradicionalmente, antes da transição, olhasse para Portugal, para Macau, como olhava para as suas outras... A China deve ser prioritária nas relações internacionais de Portugal, no momento que vivemos. A China é hoje uma das 2 grandes potências globais. E, portanto, como é natural, Portugal não pode deixar de ter uma relação particular com a China. Nesse sentido, acho que sim, quer dizer que terá a ser, e tem vindo a ser, uma das áreas de interesse para Portugal, a China. Tanto mais quanto, depois da crise de 2008, 2009, o processo de privatizações que se desenvolveu em Portugal durante a assistência financeira beneficiou bastante a China e a China Portugal deve olhar para a China como um parceiro ou apenas como potencial investidor em Portugal? É as 2 coisas, quer dizer, é um parceiro no sentido em que tem essa relação, digamos, sobretudo de natureza económica e de penetração das suas relações em Portugal, não é isso claramente. E a presença chinesa na economia portuguesa tem sido positiva ou nem por isso? Não, repare, Portugal tem que equacionar a presença chinesa, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista da União Europeia. E, portanto, não pode dissociar a presença, a posição de Portugal da posição da União Europeia. Isso tem-se visto, digamos, na evolução da política externa portuguesa, que tem acompanhado bastante a evolução que é aquela da União Europeia. E eu penso que é nesse quadro que as coisas se devem colocar.
Como disse no início, é um especialista em relações internacionais. Professor Nuno Severiano Teixeira, que mundo, que ordem mundial estamos a construir neste momento? Bem, estamos a construir uma ordem mundial em que nós não sabemos ainda muito bem para onde vai, não é? Nós estávamos convencidos que, antes da chegada ao poder do presidente Donald Trump, que a ordem internacional se estava a encaminhar para um mundo em 2 ou 3 subordens, vamos dizer assim. Uma delas seria uma ordem ocidental, euroatlântica, liderada pelos Estados Unidos e que teria, obviamente, na sua área de alianças a Europa e os aliados asiáticos, a Coreia do Sul, o Japão, a Austrália. Por outro lado, um mundo, digamos, do grande leste, vamos dizer assim, que inclui, obviamente, a liderança da China, mas também, digamos, a Rússia e depois um terceiro grupo chamado hoje de Sul Global, não é verdade? Que junta uma série de potências que são diferentes umas das outras, diferentes no tamanho, na dimensão, na posição geográfica, até nos seus regimes políticos. E onde a China também está? Não sabemos se a China também está ou não. Está nos dois lados, vamos dizer assim. No leste global e tem um pé no... Mas, professor, o que parece... Mas deixe-me só concluir este raciocínio, para dizer que tudo parecia que se movimentava neste sentido. Depois da chegada ao poder do presidente Trump, nós não sabemos como é que isto vai desenvolver-se. Ou seja, porque a relação que Trump tinha com que os Estados Unidos tinham com os seus aliados, quer asiáticos, quer europeus, enfim, está em grande mudança, está em grande transição, e Trump parece estar a condicionar a evolução de uma ordem internacional num outro sentido. Num outro sentido, que é uma ordem internacional que não é baseada em regras, é uma ordem internacional baseada em negócios, baseada no dinheiro, e, sobretudo, digamos, onde as grandes potências procuram desenvolver a sua... O que parece ser evidente é que nada será igual depois deste segundo mandato de Donald Trump. Não, igual não é. O que me parece é que nós não temos a certeza, não temos ainda a evidência, porque estamos justamente dentro da transição que está a ocorrer, mas se ela se vier a consolidar, aquilo que nós entrevemos é justamente uma ordem internacional em que grandes potências determinam áreas de influência e procuram, no seio dessas áreas de influência, digamos, exercer a sua hegemonia. Não temos uma ordem internacional, se calhar temos 2 ou 3 ordens internacionais, digamos, é um regresso um pouco à ideia das esferas de influência e, portanto, digamos, dos chamados imperialismos à maneira do século XIX. Professor, mas relativamente a esta questão, o que é claro neste momento, ou ainda não é claro, o que é que Trump pretende para o mundo? Não é claro, quer dizer, nós estávamos convencidos que o presidente Trump, a partir daquilo que tinha sido o seu primeiro mandato e do leitmotiv da America First, estaria virado para dentro. Aliás, ainda hoje essa é a sua prioridade, digamos, o America First é a tradução de uma ideia da América que é completamente contrária àquela ideia da América que vinha a desenvolver-se desde a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, qual é a grande diferença? A diferença é que, desde a Segunda Guerra até agora, o grande princípio que orientava a América é a hegemonia mundial. E era uma América virada para fora. E é uma América que funciona, ou que vai pondo a funcionar uma ordem internacional que era aquela que nós conhecíamos. Livre comércio, portanto, favorecendo a globalização, defesa da democracia e as instituições multilaterais, o investimento nas instituições multilaterais, seja económicas, seja políticas, não é? O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, as Nações Unidas, a NATO. O que aparece a partir desta ideia de Trump já no primeiro mandato da America First é uma América virada para dentro. É a ideia de que a América é uma terra prometida, um promised land, e que, portanto, está sempre a ser atacada, está sempre a ser agredida do exterior e precisa de se defender.
Mas é uma ideia de Trump ou é uma ideia que também tem o apoio de alguns setores? É uma ideia que vinha do século XIX, de uma certa América dita jacksoniana. O primeiro presidente que desenvolve essa ideia era o presidente Jackson, que Trump retoma e que teve o apoio da sua população. E, portanto, esta ideia de que a América está sempre a ser atacada e que precisa de ser defendida é o que legitima e até ordena as políticas que ele está a tomar. Por exemplo, atacada, por exemplo, no sentido das migrações. É preciso criar muros para não deixar entrar os imigrantes. Atacada, como agora se vê, dos produtos estrangeiros que invadem a economia americana e que prejudicam a América. O que é? É preciso levantar barreiras. Portanto, é toda essa ideia de que a América está a ser atacada e que precisa de ser defendida. O homem das tarifas, como já ficou conhecido. Já ficou conhecido. Até quando? Será possível? Ou ele vai recuar? Porque Trump dá um bocado a ideia de que um dia dá um passo para a frente, depois meio para trás e depois atrás. Nós não sabemos, justamente essa é a grande questão, é até onde é que vão as tarifas de Trump. Aquilo que nós sabemos é que provavelmente Trump esperaria que todas as outras potências se, digamos, submetessem àquela que era a sua vontade. Não está a acontecer. A reação das outras potências não foi aquela que... Não creio que tenha sido aquela que o presidente Trump esperava. Primeiro, porque a reação da China foi de retaliar, de igual para igual, como é óbvio. Depois, mesmo por parte dos aliados europeus, que disseram, não, vamos tentar primeiro negociar, mas se essa negociação não funcionar, estão prontos para retaliar. E, portanto, depois há outros países que eventualmente estão dispostos para negociar. Mas a reação das outras potências não foi a de submissão, foi a de encontrar soluções que superassem, contradizendo aquilo que é a perspectiva de Trump. Portanto, isso ele não estava à espera e provavelmente vai encontrar soluções de negociação. Isto vai obrigar Trump a mudar a sua estratégia? Não sei se vai mudar a sua estratégia, mas vai mitigá-la. Ou seja, vai procurar contornar. É preciso também perceber que Donald Trump é um negociante nato, digamos, ele é um homem do imobiliário, toda a sua formação é uma formação transacional, como agora se diz, e, portanto, ele vai apontar para conseguir um lucro de 100, se não conseguir 100 vai tentar 50, se não conseguir 50 vai tentar 20. Portanto, há sempre aqui uma concepção transacional. Sendo que neste segundo mandato parece não ser só apenas Trump, porque ele foi-se rodeando de grandes investidores. Agora, sim, é verdade. Agora é preciso saber se esses investidores a médio e longo prazo vão ganhar ou vão perder com a política de Donald Trump. Já se percebeu que neste momento não estão a ganhar. E, portanto, vamos ver. Então, já se fala de uma relação mais fria neste momento com o principal investidor? Exatamente. Mas, quer dizer, o que todos os... Eu não sou economista e, portanto, estou a meter força em sealha alheia, mas aquilo que todos os economistas dizem, desde os estudantes de economia da faculdade até o prémio Nobel, não é? É que esta política das tarifas vai ter, digamos, um reflexo negativo sobre a própria economia americana, não é? Porque se aumentam os preços, isso vai repercutir-se sobre o consumidor, isso vai aumentar os preços, vai tornar mais difícil. Parece ser a grande esperança. Vai criar inflação, não é verdade? E, portanto, digamos, isso vai ter um reflexo também ao nível do crescimento. Mas e já está a ter. A relação interna, a forma como os americanos, não só os empresários, o próprio povo americano vai olhando para estas questões, parece ser a grande esperança hoje do mundo, é de que, de certa forma, Trump também venha a ter no futuro imediato ou médio prazo problemas que o obriguem a mudar a sua estratégia. Sim, vamos ver. Desde logo, vamos ver o que é que acontece nas próximas eleições intercalares para o Congresso, não é? Porque neste momento Trump detém um poder absoluto. Trump detém Casa Branca, como é natural, mas tem maioria no Senado, tem maioria na Câmara dos Representantes, tem uma maioria no Supremo Tribunal... que jamais existiu, digamos assim.
Como? Um cenário que existiu, praticamente nunca existiu, portanto ele consegue... Sim, quer dizer, ele tem maioria em todo lado. E, portanto, tem um poder em que os checks and balances, portanto, entre que os pesos e os contrapesos, que são essenciais da democracia americana, estão erudidos. Portanto, não existem. Estão enfraquecidos. Mas, por norma, normalmente quem está na Casa Branca tem problemas nas eleições intercalares. Acha que isso pode vir a suceder e a situar? Não sabemos. Agora, se ele perder a maioria no Congresso, seja no Senado ou, sobretudo, nos representantes, isso poderá trazer algumas dificuldades à concretização da sua estratégia e, portanto, fazê-lo evoluir. Agora, eu estou convencido que a mudança, se ocorrer, não é, da sua estratégia, se ocorrer, virá do interior dos Estados Unidos, da resistência no interior dos Estados Unidos e não propriamente do exterior. Os princípios fundamentais que os americanos e que a América durante anos e anos e décadas, de certa forma, foram espalhando pelo mundo, estão a ser postos em causa. Pelos próprios americanos. É evidente. Portanto, aquilo que eu dizia há pouco que todo o mundo, toda a arquitetura internacional construída pelos Estados Unidos a seguir à Segunda Guerra Mundial está a ser posta em causa, enfim, no fundo, já está posta em causa pela própria política da administração Trump. Um por um. Repare, o primeiro ponto é a livre circulação, o livre comércio. Antes o GATT, depois a Organização Mundial de Comércio. Hoje é a livre circulação, o livre comércio, a globalização da economia é posta em causa pela própria política das tarifas de Donald Trump. Segunda questão, ou segunda área, era a defesa dos princípios da democracia, do rule of law, não é? Portanto, do Estado de Direito, da separação de poderes, dos pesos e contrapesos. Isso é tudo aquilo que internamente Trump está a fazer erudir, desaparecer. A democracia americana, como a conhecemos até agora, está em perigo? A democracia americana, como a conhecemos até agora, está num processo de erosão acelerado e muitos cientistas políticos dizem que os Estados Unidos entraram num processo de autocratização. E esse é o segundo pilar, digamos assim, do mundo, do princípio do mundo que os americanos tinham corremos o risco de... desde a Segunda Guerra Mundial. Corremos o risco de Trump, de certa forma, tentar o que já aconteceu noutros sítios, por exemplo, na própria China ou na Rússia, em que, afinal, não é só o segundo mandato vai se prolongar, no terceiro e no quarto, ou acha que estamos muito longe nos Estados Unidos e isso vai ser muito... Esse é um ponto fundamental. Lembremos duas ou três coisas. Primeiro, na sua campanha eleitoral, Donald Trump disse num dos seus comícios de campanha: votem agora que depois não vai ser preciso votar mais. Vale o que vale, mas é um sinal. E já depois da Casa Branca falou na possibilidade de um terceiro mandato. Ora, nós sabemos que a Constituição americana não o permite. E a dúvida é se haverá possibilidade ou capacidade para alterar a Constituição que permita um mandato. Num ponto em que nós estamos, enfim, isto é um vaticínio arriscado, eu acho que é difícil. Agora, não será difícil encontrar um sucessor da sua própria linha. Há quem diga que o atual vice-presidente é pior do que Trump. Tem essa opinião? Até porque é mais jovem. É mais jovem e é ideologicamente mais consistente. Por isso mais perigoso. Bem, enfim, está a dizê-lo. Mas há essa possibilidade. Ou há aqui um problema de como é que se pode explicar que o principal partido da oposição, neste caso, continua, parece, com um pouco adormecido? Sim, esse é o ponto fundamental. O ponto a que chegou o Partido Republicano, o Partido Democrata, era preciso, nesta altura, para o Partido Democrata, porque uma democracia funciona quando o governo é forte, mas a oposição também é forte, não é? É isso que faz a dinâmica da democracia.
E hoje em dia o Partido Republicano o Partido Democrata está numa fase bastante difícil, não encontra um líder capaz de, digamos, galvanizar, mobilizar e protagonizar essa oposição. E no fundo, quem está a aparecer com maior dinâmica, com maior presença, é a esquerda do Partido Republicano, que também não, do Partido Democrata, que também não favorece, digamos, a aproximação dos consensos ao centro. Fortalece a polarização. E isso também reforça, do outro lado, digamos, a parte mais radical, mais trumpista do Partido Republicano. Mas há aqui algum cenário de que o atual Presidente possa vir a ter uma derrota importante nisto tudo que definiu? Isso é especulação, nós não sabemos isso, não podemos estar a fazer, não podemos estar. O que sabemos é que desde o princípio do seu mandato até agora aos 100 dias a sua popularidade desceu, mas isso também acontece com outros, portanto daí estarmos a dizer que pode vir a ter uma derrota, é difícil dizer, sobretudo o prazo em que isso pode vir a acontecer. Quer mais poder no continente americano, com a questão do Canadá, Canal do Panamá, Groenlândia? É esse o objetivo? Trump hoje quer reforçar, digamos, a sua posição? Repara, tem a ver com aquilo que eu dizia há pouco sobre a ideia que Trump tem para o mundo. A ideia que havia anteriormente, digamos, na política externa americana e na estratégia americana, desde a Segunda Guerra Mundial até agora, era o da hegemonia global. Aquilo que parece ser a estratégia de Trump não lhe interessa a hegemonia global, interessa-lhe um mundo dividido em áreas de influência de acordo com as potências, certamente a China, provavelmente na cabeça dele a Rússia, mas os Estados Unidos estão a prescindir da hegemonia global à procura da hegemonia numa área de influência que é essa que acaba de dizer. Ou seja, o continente americano no seu total sentido. Precisa da Groenlândia, porquê? Por causa da importância estratégica do Oceano Ártico, onde a Rússia e a China são cada vez mais ativas. E, portanto, a Groenlândia para ele é fundamental no sentido de assegurar não só os recursos económicos, os materiais raros, tudo isso, mas a posição geoestratégica no Ártico. Depois o Canal de Panamá, porque é a via de passagem do Pacífico para o Atlântico, que embora estivesse formalmente na posse do Panamá, tinha, digamos, duas companhias chinesas de um lado e do outro, o que lhe daria, digamos, uma certa supremacia na capacidade de gerir. E, portanto, por isso quer o Canal do Panamá. E o Canadá, porque, enfim, é o que falta da América do Norte, mas não estou convencido que isso venha a acontecer. Claro que não vai conseguir. Não, o que aliás provocou foi uma reação nacional. Repare, o Canadá era um país muito próximo dos Estados Unidos, em todos os sentidos, do ponto de vista, digamos, económico, comercial, das relações políticas, etc. O que essa posição do Presidente Trump gerou foi um nacionalismo exacerbado no Canadá que está a rejeitar justamente... Mas Trump está disponível para abdicar dos seus parceiros, por exemplo, começando pela... alguma parte na Ásia, dos parceiros que tem na Ásia, depois também do seu relacionamento com o Reino Unido, com a Europa. Pois, exatamente, esse quer dizer, aquilo que até agora nós temos estado a ver, e já agora voltando àquilo que lhe dizia aqui atrás. Portanto, o primeiro pilar é o pilar, digamos, do livre comércio, está posto em causa pelas tarifas. O segundo pilar é o pilar da democracia, está posto em causa pela evolução, no sentido da erosão do sistema democrático. E o terceiro pilar, que era o das organizações multilaterais e das relações permanentes, das chamadas alianças permanentes que ele tinha com a Europa, que os Estados Unidos tinham com a Europa através da NATO, e com os parceiros asiáticos através, digamos, das alianças com a Coreia do Sul, com a China, com o Japão e com a Austrália, está hoje posto em causa pela concepção transacional. Talvez isso seja mais evidente no caso da NATO. Pela concepção transacional que o Presidente tem das alianças. Estes parceiros estão-se a sentir todos traídos, digamos assim? Eu não sei se são traídos, o que está em causa é a confiança entre os aliados, entre os parceiros. E isso é óbvio. Deixe-me dar-lhe um exemplo.
No caso da NATO, a NATO é uma aliança que funciona com base no chamado artigo 5º. O que é o artigo 5º? É o artigo do Tratado da NATO que diz o ataque a um dos membros é considerado um ataque a todos. E, portanto, todos se sentem obrigados a ajudar aquele que foi atacado. E é isto. Não fala em quantidades, não fala em números. No dia em que o Presidente diz, se tu não pagas 2, eu não te protejo, tu tens que pagar 3, mas se pagar 3 ainda é pouco, e eu não protejo. Se tu pagares 5, Ou seja, quando reduz uma aliança, que é um fenómeno de confiança entre parceiros, a uma contabilidade, então a confiança não existe. Foi o que aconteceu, aliás, no primeiro mandato de Trump, e é aquilo que está a acontecer agora relativamente à NATO. Mas não há NATO sem os Estados Unidos? Hoje não, mas pode haver. Pode haver aquilo que nós chamamos uma europeização da NATO. Os europeus estão com medo. Claro que estão com medo. Se vir os últimos eurobarómetros, no fundo que são as sondagens que medem a opinião pública na Europa, o último eurobarómetro diz que a primeira preocupação dos europeus é a sua segurança e a sua defesa. Só depois vem a competitividade da economia europeia. Portanto, os europeus neste momento têm um sentimento de vulnerabilidade que lhes vem digamos, da guerra da Ucrânia e da posição que a Rússia tem na guerra da Ucrânia. E, portanto, por isso os europeus querem investir na sua defesa. Mas Trump vai deixar cair ou não vai deixar cair a Ucrânia? Se vai deixar cair a Ucrânia, não sei, vamos ver. A volatilidade da posição de Trump é tal e a velocidade das suas mudanças são tais que nós não sabemos. E eu acho que não vale a pena arriscar. Mas neste momento, e pelos últimos desenvolvimentos, podemos dizer que Trump está hoje mais perto de Putin ou mais afastado de Putin do que estava no início deste seu segundo mandato? No início do segundo mandato estava próximo de Putin. O que acontece é que, aliás, se vir, no que se refere à questão da Ucrânia, Trump falou em primeiro lugar e definiu as condições da negociação com a Rússia. Completamente. Só depois é que falou com Zelensky para o informar das condições que tinha acordado. Mas não informou os europeus, só mais tarde é que veio a falar com os europeus também para os informar. Isso era o sinal de que estava disposto, digamos, a aceitar ou a negociar as condições da paz com a Rússia e depois a impô-las. Não conseguiu, porque, obviamente, nem Zelensky, nem os europeus o aceitaram. Voltou, outra vez, a falar com Putin, procurando impor a Putin um conjunto de condições para que houvesse acordo, pudesse ser aceito do lado ocidental e da Ucrânia. Obviamente, Putin também não aceitou. E, portanto, Trump, que acabava com a guerra em 24 horas, percebeu que se colocou numa situação extremamente difícil, não é? Em que as condições que quer impor a Putin não são aceitas pela Ucrânia e as condições que quer impor à Ucrânia não são aceitas por Putin. Portanto, neste momento... nós está num dilema? Está, com certeza, está. Tanto que, enfim, no princípio, eu não vi notícias hoje, não é? A nossa diferença de horário, mas no princípio, no final da semana passada, estava irritado, vamos dizer assim, com Putin. E vamos ver como é que... Entretanto, conseguiu finalmente o acordo com a Ucrânia. Exatamente. Isto vai mudar? Este acordo pode mudar alguma coisa? Vamos ver se Putin aceita isso. Vamos ver. Esse é o ponto que é fundamental. Mas parece ser evidente que Putin não vai sair, para já, de abdicar daquilo que já conquistou agora. Claro. Vai ser muito difícil, Há aqui dois ou três pontos que são fundamentais e que têm a ver, primeiro, com o território, não é? Onde é que fica o território?
E depois as outras condições, que são as condições profundas para o lado da Rússia, que têm a ver com, digamos, as propostas que o próprio Putin fez antes de lançar a invasão. E que são, digamos, a raiz do problema. E nessa fase a Europa não ficou a dormir? Não, a Europa está a dormir desde 2008. Quer dizer, quando Trump faz quando Putin faz o seu golpe na Geórgia, em 2008, o Ocidente, enfim, o que é que fez? Declarações. Quando, em 2014, anexou a Crimeia, o que é que o Ocidente fez? Declarações. Portanto, em 2022, quando se deu a invasão na Ucrânia, foi um pouco mais longe, e foi mais determinado na posição. E foi isso que permitiu à Ucrânia resistir, não é? Isso, e obviamente, o exército ucraniano e a população, e o apoio da população ucraniana. Mas, quer dizer, do ponto de vista do Ocidente, a transigência com os golpes de força da Rússia de Putin vinha desde 2008. E também pode dizer-se, quer dizer, se agora o presidente Putin... isto tem um modelo, vamos dizer assim. O modelo é este. Intervenção militar. A seguir à intervenção militar, há um período de consolidação política dos territórios ocupados. Passa 3, 4, 5 anos, uma nova intervenção militar. Volta a tentar-se fazer a consolidação política. Espera-se mais um tempo. E volta-se a outra. Portanto, digamos, este é o padrão de comportamento. Aconteceu na Geórgia, em 2008, consolidação depois da questão política, aconteceu com a anexação da Crimeia, depois o referendo para legitimar, aconteceu no Donbass com o referendo para legitimar politicamente. Portanto, se agora isso for aceito do ponto de vista internacional, se a situação ficar nesse pé, enfim, o padrão de comportamento compensa, não é? E acha que isso é uma possibilidade? No imediato, eu acho que estamos na fase ainda digamos, da consolidação política. Haverá sempre um tempo de espera para ver a reação internacional. A possibilidade existe. Mas mesmo que não haja, digamos, avanço do ponto de vista territorial, expansão territorial, há sempre aquilo que são as chamadas guerras híbridas, não é? Os ataques cibernéticos, a destabilização dos países, a interferência nas eleições democráticas, etc. Há sempre essa possibilidade. Mas Putin pode ir ainda mais longe do que já foi? Poder pode. Digamos, é esse o padrão de comportamento e é por isso que, neste momento, é importante, digamos, ter clareza de que esse tipo de comportamento não pode nem deve continuar. E a Europa? Tanques ou pensões? A Europa, as duas coisas são possíveis e devem ser possíveis. Vamos lá ver. A Europa viveu durante estes 75, 80 anos um pouco à sombra do guarda-chuva nuclear americano e da proteção americana no quadro da NATO. Isso permitiu à Europa o quê? Aos países europeus. Permitiu aos países europeus gastar pouco na sua defesa. E, portanto, focar-se na reconstrução da economia, no desenvolvimento económico, na construção do modelo social europeu, e isso foi bom para a Europa. Agora, a Europa precisa de perceber que isso terminou. Digamos, essa era terminou. O primeiro sinal do fim disso foi a mudança de estratégia da administração Obama, da prioridade norte-americana, da Europa e do Atlântico para a China e para o Pacífico. É a primeira coisa, é o primeiro sinal que os europeus têm que ter percebido, digamos, da mudança dessa questão. A segunda é justamente essa situação atual que nós estamos a viver. Já tínhamos vivido um pouco, de uma forma um bocadinho, numa oitava abaixo, na primeira administração Trump, que agora estamos a viver numa oitava acima, que é a sua concepção transacional da Aliança Atlântica, dizer, eu não pago e não vos protejo se vocês não pagarem. Os europeus tomaram consciência disso e tomaram consciência, na minha maneira de ver, eu digo isto há muitos anos, portanto estou à vontade para dizer isto, que eu digo
tomaram consciência tarde e a más horas, como se costuma dizer em bom português. E, portanto, agora têm que fazer em pouco tempo aquilo que não fizeram durante este período de 10, 15 anos. E vai haver capacidade de uma certa união, digamos assim, na Europa, que essa é que é uma outra... Sim, é preciso, nesta altura, o que os europeus estão a fazer é justamente procurar construir uma certa autonomia da sua capacidade de defesa. Já vamos ver onde, mas onde fazer isso. E isso significa que precisam de gastar mais dinheiro. Mas estava-me a perguntar, é pensões ou é tanques? Uma coisa não é contraditória com a outra. Na maioria dos casos, o armamento, ou o rearmamento, ou o financiamento da defesa não é feito por desafetar verbas de outras políticas para a defesa. É isso que a história nos mostra. Não se vai desviar dinheiro das outras políticas públicas para... O que é que se faz normalmente? O que se faz normalmente é endividamento, por um lado, e, digamos, outro tipo de investimentos, por outro. Bom, o que é que os europeus estão a fazer para isso? Os europeus estão a fazer um conjunto de programas que lhes estão a permitir investir mais, ou seja, gastar mais na sua defesa. É esse programa que foi aprovado proposto pela Comissão e aprovado, que é o ReArm Europe. O que é que isso significa? Significa que a Comissão retira os critérios, ou flexibiliza, é melhor dizer assim, os critérios do Pacto de Estabilidade, que obriga os Estados a só terem até 3% do déficit, e, portanto, permitir-lhes endividar-se um pouco mais para afetar a defesa. A segunda coisa e isso já dá uma grande margem, sobretudo países como a Alemanha, que têm, digamos, capacidade económica e financeira para isso. Segundo até agora era proibido usar fundos estruturais nas áreas militares, na área da defesa. Portanto, a partir de agora é possível usar uma parte do FEDER, 30% do FEDER, afeto a infraestruturas críticas e a material de duplo uso. E depois, essa outra coisa tão falada, que foi usada para as vacinas na pandemia e que pode ser, enfim, são chamados eurobonds, não é? O empréstimo conjunto, a dívida conjunta, que pode ser usada para a defesa. Portanto, isto é um aumento de capital enorme para a defesa. Agora, diz-me, há outra questão. Não é só gastar mais, é gastar melhor. Porquê que é gastar melhor? Porque, como sabe, os exércitos europeus são 27, cada um faz as suas compras, cada um tem o seu armamento, cada um tem o seu equipamento, cada um tem o seu fardamento. Não há nenhuma economia de escala, não há nenhuma otimização desses recursos. Isso vai ser possível? Portanto, esse é o ponto que está neste momento em cima da mesa. É preciso, digamos, programas conjuntos, é preciso dívida conjunta, é preciso, portanto, harmonização de maneira a criar... E vai haver acordo, porque, por exemplo, nós sabemos sempre que a Hungria tem uma posição... É possível fazer programas dentro daquilo que é um instrumento que está à disposição da União, que são as cooperações estruturadas permanentes. Cooperação estruturada permanente, para quem não está muito dentro disto, no fundo é uma cooperação reforçada, só que com menos condições. O Schengen é uma cooperação reforçada, o euro é uma cooperação reforçada. Isso é uma cooperação reforçada na área da defesa. Quer dizer assim, quem quiser entra, quem não quiser não entra, mas não tem o direito de bloquear aqueles que entram. E, portanto, isto vai dar uma certa possibilidade, uma certa flexibilidade. E depois uma outra coisa, a última coisa mais importante de tudo isto, que é, até agora, as compras em material militar que eram feitas na maioria, na sua grande maioria, fora da União Europeia. E em particular aos Estados Unidos. Ora, outra das coisas que é importante agora então vamos criar uma base industrial europeia, vamos desenvolver, ela existe, criar uma base industrial europeia para que as compras sejam feitas na Europa. E que papel é que Portugal pode ter?
pode ter um papel importante. Obviamente, Portugal não é um grande país que tenha uma grande indústria de defesa, como tem a Alemanha, como tem a França, como tem até a Itália e a Espanha, mas Portugal pode ser muito competitivo em alguns nichos de mercado das indústrias de defesa. Portugal tem as indústrias tradicionais, e essas hoje em dia fazem todo sentido em termos de munições, desenvolveu uma capacidade de produção de drones que é muito importante e que hoje, enfim, é de larga utilização, e depois tem uma outra coisa, provavelmente menos conhecida do grande público, que é a parte tecnológica. As indústrias tecnológicas aplicadas à área, digamos, do uso militar, comando, controle, etc., em que Portugal tem nichos de mercado e empresas muito importantes nessa matéria e que podem e devem, na minha maneira de ver, aproveitar, digamos, este balanço que vai haver. É preciso que o Estado também favoreça isso. Mas a Europa vai conseguir sobreviver sem aquilo que tem sido o apoio dos Estados Unidos? Ora bem, esse é o ponto importante e tem a ver com o seguinte: neste momento a Europa não tem capacidade para fazer operações daquilo que a gente chama soft security. O que é soft security? Operações de paz, como é que se diz, gestão de crises, operações humanitárias, esse género de coisas. Se vamos falar para dissuasão nuclear ou se vamos falar para defesa coletiva, que é aquilo que se passa na Ucrânia, não tem. Não tem agora. Mas pode fazê-lo dentro da NATO. E é por isso que aquilo que está em marcha é uma capacidade de defesa europeia enquanto pilar europeu da NATO. Porquê? Porque podem os americanos não estar interessados em atuar, os europeus podem atuar, mas usando as capacidades da NATO que a União Europeia ainda não tem. E, portanto, o que tem é que desenvolver, digamos, um acordo, uma relação que lhe permita desenvolver todas as capacidades que precisa, digamos, num prazo de tempo que nestas coisas militares nunca é pequeno, nunca é menos de 10 ou 15 anos, mas que pode ser negociado. E até quando, ou até onde é que a Ucrânia pode resistir? A Ucrânia há 3 anos que resiste heroicamente, não é? Portanto, a sua capacidade de resistência não há qualquer dúvida. Mas eu estou convencido que há uma saturação da guerra, em todo lado. Há uma saturação da guerra na Rússia. A Rússia tem tido baixas humanas de dimensão brutal. Obviamente do lado ucraniano. E depois, quero dizer, os Estados Unidos também e a Europa também não estão interessados em continuar. Portanto, há que encontrar aqui alguma saída para este... Mas essa saída só se faz com cedências de parte a parte? Só se faz com cedências de parte a parte e com uma mediação internacional credível e aceita por todos. E isso, apesar de tudo, ainda hoje falta. E quem é que a poderá fazer? Essa é que é a grande questão. Eu não sei quem é que a poderá fazer, quer dizer, é preciso, em primeiro lugar, que as partes queiram fazer. Ou seja, a Rússia e a Ucrânia queiram fazer. E tanto quanto nós percebemos, a Ucrânia parece estar disposta a fazer, a Rússia, até agora, tem procurado sempre, embora dizendo que sim, procurado continuar a fazer os ataques e, portanto, sem dar sinal de grande esperança. A China podia ser um mediador credível e era importante que o fosse, mas a China, apesar de tudo, embora oficialmente mantenha uma posição, digamos, de alguma distância, sabe-se que facilitou, quer do ponto de vista económico, e enfim, não sabemos do ponto de vista militar, a Ucrânia. Portanto, tem facilitado a Ucrânia. E, portanto, também não está completamente independente. E os Estados Unidos, que poderiam ter uma posição de maior distanciamento, de maior equidistância e ter um interlocutor credível, também já percebemos que nem a Ucrânia nem a Rússia confiam inteiramente no presidente Putin. Portanto, nós estamos aqui numa situação bastante difícil. A Europa também não pode desempenhar essa função porque também tomou parte por um dos lados. E, portanto, digamos, nós estamos aqui num impasse bastante difícil.
Normalmente, às vezes a história ajuda-nos a perceber algumas coisas. Normalmente os conflitos têm 3 maneiras para se acabar. O primeiro é a capitulação do adversário, ou seja, uma vitória retumbante, como por exemplo na Segunda Guerra, não é? Os Estados Unidos lançaram a bomba, uma vitória total e completa. A segunda é a de um armistício. O armistício é, vamos aqui provisoriamente encontrar uma solução para mais tarde, é o caso da Primeira Guerra. E a terceira é um conflito congelado. É o que a gente vê na Coreia há não sei quantos anos, não é? E, portanto, não sei se a gente não está... se não for encontrada uma solução, se não estamos a caminho de uma espécie de conflito congelado. Veremos. E Gaza? Gaza é um desastre. Gaza é um desastre. Também não sabemos qual é a saída política para a situação em Gaza, não é? Veremos. E que papel nisto que estamos a falar ao longo destes minutos, relativamente àquilo que podia ser uma nova ordem mundial, parece também ser evidente que a China não quer ter uma posição de hegemonia nessa ordem mundial. Ou pelo menos tem sido um pouco essa a ideia que a China tem procurado sempre transmitir. É essa a sua convicção? Ou a própria política chinesa, que hoje é muito mais assertiva, digamos assim? Sim. Não, durante um largo período, a ideia da China era uma China virada para dentro, no tempo de Deng Xiaoping, não é? Do desenvolvimento económico, de proporcionar à população melhores condições de vida, e não tinha, digamos, uma vertente externa com a presença, digamos, e a assertividade que o Presidente Xi tem dado. Naturalmente, isso dá essa ideia de que há também, digamos, uma estratégia de natureza internacional, de afirmação internacional e de disputa, digamos assim, da hegemonia americana. Mas isso é aquilo que acontece, nós que estudamos as relações internacionais e a história das relações internacionais, isso para nós não é nada de novo. Isso é aquilo que nós chamamos um conflito hegemónico. Ou seja, há uma potência dominante que durante um certo período da história dita, vamos dizer assim, sem conotação pejorativa, as regras da ordem internacional. A partir de um certo momento, a realidade da ordem internacional muda-se e não está de acordo, ou deixa de estar de acordo com as regras que estão estabelecidas. E então há normalmente uma potência emergente, como nós costumamos chamar, e essa potência emergente vai disputar, ponto por ponto, digamos, a hegemonia da potência dominante. Eu acho que o que estamos a assistir hoje em dia, no que diz do respeito na cena internacional, é justamente um conflito hegemónico. Os Estados Unidos são uma potência que dominou durante praticamente um século e que, segundo os sinais que nós estamos a ver da administração Trump, não está, obviamente, a conseguir manter a hegemonia mundial. E, portanto, é natural que haja a disputa dessa hegemonia e a potência com capacidade para disputar essa hegemonia é, obviamente, a China. Parece haver nos Estados Unidos e também na Europa algum medo relativamente àquilo que é hoje, evidente, o poder dessa hegemonia, sobretudo ao nível tecnológico da China. Sim, repara, estes conflitos de natureza hegemónica passam por várias fases. E a história dá-nos muitos exemplos disso. Começam, na maioria dos casos, por conflitos de natureza comercial, ou seja, tensões de natureza comercial. Já temos... muitas vezes passam para uma dimensão tecnológica. Também já está sobre a mesa. E esse hoje é de grande importância. Depois passam para a criação de zonas de influência. Os Estados Unidos tinham a sua global, a China fizeram, por exemplo, a seguir à Segunda Guerra com o Plano Marshall, com as ajudas aos aliados asiáticos. A China começou a desenvolver o Belt and Road, não é? Initiative. É um grande plano de investimentos, como era o Plano Marshall, um grande plano de investimentos. É económico, bem entendido, tem intenções de desenvolvimento, de ajuda a esses países, mas não deixa de ser, digamos, um instrumento também de presença política, de influência cultural, etc. Portanto, também já temos esse.
Normalmente estas coisas acabam, e a gente espera que não seja assim desta maneira, e estou convencido que não será, na parte de conflito militar. Aconteceu assim na Primeira Guerra, aconteceu assim na Segunda Guerra, com esse tipo... Mas estamos longe de uma terceira guerra. Estamos. Não haverá nem recurso ao nuclear, nem há... Eu acho que nós estamos... Tem-se falado muito nisso, e tem-se falado muito nisso na Europa, por exemplo, por causa das ameaças constantes que o presidente Putin tem feito de usar o nuclear. E eu parece-me que tenho tido esta posição e continuo a tê-la. Isso parece-me que é retórica política, é obviamente uma estratégia de intimidação, mas fica no plano da retórica, fica no plano do discurso. Não creio que haja intenção de utilizar a arma nuclear. Porquê? Porque os atores que detêm a arma nuclear, particularmente os Estados Unidos, a China, a Rússia, são atores racionais. E são atores racionais que, portanto, não sabem as consequências devastadoras que isso tinha. O fim de um conflito nuclear, ninguém ganha, toda a gente perde. E, portanto, a arma nuclear, é preciso às vezes voltarmos ao princípio das coisas, a arma nuclear não serve para ser emprego. Serve para existir e dissuadir os outros. E, portanto, não estou convencido que haja o perigo de uma guerra nuclear. Sinceramente, não me parece. A liderança chinesa parece ser, neste momento, a mais forte do mundo? Nós, neste momento, temos, digamos, as duas potências em competição, os Estados Unidos e a China, não é? Os Estados Unidos como potência ainda dominante, a China como potência emergente, mas muito próximo da disputa da hegemonia. Se me pergunta em termos de qualidade ou de capacidade das lideranças, eu acho que hoje em dia a administração Trump é uma liderança muito, muito complicada e que não sei se está como direi, a produzir o efeito que a própria administração quer, e se não está, pelo contrário, a acelerar o declínio dos Estados Unidos como potência hegemónica e, portanto, a facilitar a emergência. Há quem diga mas há quem diga que neste puzzle todo que estamos a viver, tudo isto acaba por ser até mais benéfico para a China do que para qualquer outro país. É o que lhe estou a dizer, não é? É o que eu estou a dizer. Não sabemos, ainda estamos no curto prazo, se a estratégia desenvolvida pelo presidente Trump, em vez de favorecer os Estados Unidos, não vai acelerar o declínio americano em termos internacionais. E se isso vier a acontecer, naturalmente a primeira potência a beneficiar com isso é a China, porque é aquela que está em condições de ocupar o vazio estratégico internacional que os Estados Unidos possam deixar livre. Isso, e depois, enfim, isso também vai alterar um pouco as relações com todos os outros Acredita que para os próximos tempos, até porque a China também já admitiu a possibilidade, que os Estados Unidos, relativamente às tarifas, que os Estados Unidos e a China acabem por se sentar à mesa? Não, vão ter que se sentar à mesa, certamente. Vão ter que se sentar à mesa. Agora resta saber em que condições. E quando? E que estrago já foi produzido na economia internacional, na economia mundial. O estrago é evidente e vai ter consequências. Eu diria que ainda não percebemos qual é a dimensão do estrago, mas ele vai ser evidente. Mas ele está quantificado. Vários economistas já o disseram. Quanto é que isso vai significar em termos de perda económica do ponto de vista da economia mundial? Como eu disse no início desta entrevista, estamos a chegar ao fim. Foi 2 vezes membro do governo, quer com António Guterres, quer com José Sócrates. Professor, como é que se pode explicar o apagão que esta semana afetou? Não sei, isso tem que ser os técnicos que têm de explicar o apagão. Mas eu estava mais abordado do que explicar, acho que há um debate que se começou naquele dia, era de saber como é que Portugal acabou, porque há decisões que não são só de um governo, são de vários governos, se, de certa forma a estratégia que temos seguido para a questão da eletricidade tem sido a mais adequada. É para a eletricidade e para a energia em geral, não é? O país tem que ter, na minha maneira de ver, tem que ter capacidade
Claro, não pode deixar de estar incluído nas redes europeias, como é natural, mas tem que ter forma de assegurar a sua autonomia estratégica. Isso passa por vários setores, entre os quais esse. Não é? Do ponto de vista técnico, não sei como é que isso se pode fazer. Agora, do ponto de vista, digamos, do interesse do país, é evidente que temos que ter capacidade de autonomia para prever situações dessas e, portanto, responder com eficácia e com rapidez a crises dessa natureza. Estamos a comemorar 51, Portugal assinalou 51 anos do 25 de Abril, 50 anos da primeira Constituinte, fala-se muito em populismo. Há, de certa forma, neste momento, o povo às vezes tem essa noção de que a democracia, como a conhecemos também em Portugal, está em causa. Não, eu não digo que a democracia esteja em causa, não me parece que de todo que a democracia esteja em causa. Agora, há aqui uma mudança importante no sistema de partidos que torna a governabilidade mais difícil. E que é o seguinte, até agora, e quando digo até agora, digo até às últimas eleições, o nosso sistema de partidos estruturava-se basicamente em torno de 2 grandes partidos, que depois, enfim, com uma coligação ou sem coligação, à esquerda e à direita, fazia maiorias, não é? E isso dava, digamos, alguma estabilidade e algum grau elevado de governabilidade ao país. O que acontece é que nas últimas eleições nós tivemos a emergência de um terceiro partido, é uma coisa que existe noutros países europeus, mas que nós não tínhamos, um terceiro partido que tem uma expressão eleitoral grande e, portanto, uma expressão parlamentar significativa e que tem características que dificultam, características, vamos dizer, antissistema, como ele próprio diz, os próprios dizem, e que, portanto, tem dificuldade em encontrar alianças, quer com um, quer com outro dos maiores partidos. Qual é o resultado? O resultado é que é mais difícil encontrar maiorias parlamentares e, portanto, mais difícil encontrar governos Mas isto não vai mudar no dia 18 de maio? Não sei. Vamos ver se vai mudar ou não vai. Se não mudar, e eu tenho dito isto portanto, posso dizê-lo com muita vontade, tenho dito, estes 2 maiores partidos que existem em Portugal, o PS e o PSD, que são os partidos que são sustentáculo do regime democrático há 51 anos, não é? Têm a obrigação de encontrar entre eles o acordo possível para as áreas fundamentais da governação, chamem-lhe pacto, chamem-lhe bloco, chamem-lhe o que quiserem, mas um entendimento em áreas fundamentais do interesse nacional que não pode estar sujeita à mudança sucessiva dos governos. Portugal tem futuro? Tem futuro, com certeza. Já o general Spínola dizia Portugal tem futuro. Já tem candidato presidencial ou isso é uma questão ainda apenas? A gente ainda não sabe quem são os candidatos presidenciais. Há um que está declarado, mas outros que são protocandidatos. Vamos ter que esperar pela... Mas no seu partido, o Partido Socialista, António José Seguro, António Vitorino, tem preferência ou essa é uma questão? Não vou. Primeiro, eu sou independente e, portanto, não tenho a obrigação partidária. Naturalmente que sim, vou esperar e ver quem é que vai colocar-se na corrida e depois nessa altura... Para terminar, tem saudades da política ou isso é coisa, se me permite a expressão, do passado? Não, são coisas do passado. Repare, eu não fiz a política nunca por carreira ou por profissão. Fiz sempre a política como um serviço. Quando o país precisou, quando me solicitaram, eu nunca fugi a esse desafio e aceitei sempre. Mas, digamos, a minha carreira é a carreira académica e eu estou na universidade e gosto muito de estar na universidade. E, obviamente, mantendo sempre uma intervenção cívica, que é o que, aliás, vou fazendo na imprensa em Portugal. Muito obrigado. Foi um prazer. A partir deste momento, a entrevista com o professor Nuno Severiano Teixeira está disponível nas plataformas digitais da TDM.